Antes de começar o vídeo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Isso faz toda a diferença. Uma pergunta simples sobre fé transformou o estúdio mais assistido do país em campo de batalha. O que começou como uma conversa sobre uma marcha religiosa terminou expondo a ferida mais profunda da política brasileira. Até onde vai a fé e onde começa o uso dela? Datena estava sentado atrás da mesa redonda, os dedos batendo no tampo de madeira, enquanto os últimos segundos do intervalo comercial passavam na contagem regressiva do teleprompter. De um lado, Luiz Inácio Lula da Silva ajeitava o paletó, olhando para as câmeras com a tranquilidade de quem já havia enfrentado entrevistas muito piores. Do outro, Silas Malafaia conferia o microfone lapela, os olhos fixos numa pasta de papéis à sua frente. Nenhum dos dois olhava para o outro. Essa seria a primeira vez em anos que dividiriam o mesmo palco. E todo mundo no estúdio sabia que aquilo não terminaria em consenso. A luz vermelha acendeu. Datena abriu um sorriso profissional, virou-se para a câmera principal e disse: "Hoje, dois brasileiros que representam mundos completamente diferentes vão se sentar frente a frente para discutir algo que a gente vive fingindo que não existe: a mistura entre fé e poder. E olha, eu já aviso, essa conversa não vai ser fácil." Ele se virou para os dois convidados. "Vamos direto ao ponto. Presidente, o senhor não participou da Marcha para Jesus no Rio. Por quê?" Lula ajeitou-se na cadeira antes de responder. "Datena, eu tenho um respeito profundo pela fé do povo brasileiro. Mas eu decidi não ir porque aquele momento é sagrado para milhões de pessoas. E eu não quero manchar isso com picuinha política. Fé e política são coisas que não se misturam, ou pelo menos não deveriam." Malafaia levantou a sobrancelha antes mesmo de Lula terminar a frase. Ele esperou o silêncio se instalar, deixou um segundo passar e então falou com um tom que já cortava o ar do estúdio. "Isso é a coisa mais hipócrita que eu já ouvi esse presidente falar." A plateia técnica, fora de quadro, trocou olhares. "Hipócrita, pastor?" Lula perguntou, sem alterar o tom, mas cruzando os braços. "Hipócrita, sim." Malafaia bateu o dedo na mesa. "O senhor foi formado dentro da teologia da libertação. O senhor cresceu political e espiritualmente misturando Marx com o Evangelho. E agora quer vir aqui dizer que fé e política não se misturam?" Dá vontade de rir. Datena inclinou-se para a frente. "Pastor, o senhor está dizendo que o presidente usa a fé como instrumento político?" "Estou dizendo mais do que isso, Datena." Malafaia abriu as mãos. "Estou dizendo que esse governo tem uma relação seletiva com a fé. Quando interessa, cita a Bíblia. Quando não interessa, chama quem defende valores cristãos de fanático, de extremista." Lula balançou a cabeça, ainda calmo. "Pastor, eu nunca chamei ninguém de fanático por acreditar em Deus. Eu respeito profundamente a fé evangélica, a fé católica, todas as religiões desse país. O que eu não aceito é usar o palanque de uma marcha religiosa, com 300 mil pessoas, para fazer campanha política." "Ah, então agora chegamos ao ponto." Malafaia deu um meio sorriso, o tipo de sorriso que aparece antes de uma acusação. "O senhor está falando da Marcha para Jesus." "Estou falando da Marcha para Jesus? Sim." Lula confirmou. "Uma marcha linda, um momento de fé genuína, transformado em palanque eleitoral." Foi então que aconteceu o impensável. Malafaia bateu a mão aberta na mesa com força suficiente para os microfones captarem o som seco do impacto. "Palanque eleitoral?" A voz do pastor subiu de tom pela primeira vez. "Eu estava lá defendendo a vida, defendendo a família, defendendo a Bíblia. Isso não é palanque, presidente. Isso é convicção." Datena aproveitou a brecha. "Mas, pastor, o senhor mesmo disse no palco que cristão que vota em quem odeia a Bíblia está traindo a própria fé. Isso não é um recado político direto?"
Malafaia não hesitou. É um recado de consciência da Atena. Eu não posso ficar calado vendo gente que se diz cristã apoiando projetos que destroem a família, que normalizam o aborto, que impõem ideologia de gênero para as nossas crianças. E o senhor acha que definir quem é cristão de verdade, com base no voto de alguém, é papel de um pastor? Lula perguntou pela primeira vez com um leve tom de provocação. É papel de um pastor alertar o rebanho, presidente? É diferente. Malafaia respondeu na mesma velocidade. Alertar ou manipular? Lula devolveu. O estúdio ficou em silêncio por um instante. Datena olhou para os dois, sentindo que a temperatura da conversa tinha acabado de subir um degrau inteiro. Mas o que ninguém imaginava é que aquela pergunta seria apenas o primeiro de muitos golpes trocados naquela noite. Manipular é usar teologia da libertação para justificar alinhamento com regimes autoritários, presidente. Malafaia cruzou os braços. Isso sim é manipular a fé para servir a um projeto de poder. Lula finalmente perdeu um pouco da calma inicial. Ajeitou-se na cadeira, olhou direto para Malafaia. Pastor, eu cresci numa família católica pobre, no sertão de Pernambuco. Minha fé não nasceu de cartilha política nenhuma. Nasceu de fome, de dificuldade, de ver minha mãe rezando para conseguir dar comida para os filhos. Não vem me dar aula de teologia da libertação como se fosse um crime. Ninguém disse que é crime. Malafaia rebateu na mesma hora. Eu disse que o senhor usa isso politicamente. E usa há décadas. E o senhor não usa a fé politicamente, pastor? Lula perguntou, elevando ligeiramente a voz pela primeira vez. O senhor não subiu num palco de 300.000 pessoas para pedir voto disfarçado de oração? Eu não pedi voto, presidente. Malafaia respondeu seco. Eu defendi valores. Existe uma diferença gigantesca entre isso. A diferença é sutil quando o senhor cita nome de candidato no meio do sermão, pastor. Lula insistiu. Datena interveio, sentindo que precisava reconduzir. Pastor, o senhor nega ter mencionado apoio a candidatos específicos durante a marcha? Malafaia hesitou, pela primeira vez na noite, por menos de um segundo. Ajustou o microfone lapela antes de responder. Eu fiz referências gerais a quem defende a família. Não citei nomes. Referências gerais que todo mundo sabe a quem se referem. Lula completou com um leve sorriso de canto de boca. A plateia técnica trocou olhares novamente. Aquele pequeno gesto de Malafaia, ajustando o microfone antes de responder, não passou despercebido pelos operadores de câmera, que aproximaram o foco no rosto do pastor. Presidente, o senhor quer falar de uso político da fé? Malafaia mudou de estratégia, indo direto ao ataque. Vamos falar então do quanto esse governo usa discurso religioso quando é conveniente. Vamos falar de quando o senhor cita a Bíblia em discurso de campanha e depois vota contra tudo que a Bíblia defende. Isso é generalização, pastor, Lula respondeu. Não é generalização, presidente. É histórico. Malafaia insistiu. Datena aproveitou a deixa para fazer a pergunta que encurralaria os dois ao mesmo tempo. Deixa eu perguntar uma coisa para os dois. Vocês acham possível separar completamente fé de política nesse país? Ou isso é uma ilusão que a gente conta para si mesmo? O silêncio que se seguiu durou mais do que qualquer pausa anterior na conversa. Foi Lula quem respondeu primeiro, mais devagar do que antes. Eu acho que deveria ser possível. Acho que a fé deveria estar acima da política, servindo para unir, não para dividir. Mas eu reconheço que, na prática, isso quase nunca acontece. Malafaia olhou para Lula, surpreso com a resposta. Ficou alguns segundos em silêncio antes de completar. Concordo com isso, presidente. Pela primeira vez essa noite concordo com o senhor. A fé deveria estar acima disso. O problema é que tem gente dos dois lados que usa isso como arma. Inclusive o senhor, pastor. Lula devolveu sem hesitar.
Inclusive eu, às vezes. Malafaia admitiu, num tom mais baixo do que qualquer outro momento da entrevista. Datena percebeu a mudança no ar do estúdio. Aquele reconhecimento raro de Malafaia parecia ter mudado o equilíbrio da conversa. Mas antes que qualquer clima de trégua se formasse, o pastor voltou a apertar o cerco. Mas isso não muda o fato, presidente, de que o senhor tem um histórico de flertar com regimes que perseguem religião. Cuba, Venezuela, Nicarágua. O senhor sempre teve simpatia por governos que fecham igrejas, que prendem pastores. Isso é uma distorção, pastor? Lula respondeu, a voz mais firme agora. Eu tenho relação diplomática com esses países. Isso não significa endosso a perseguição religiosa nenhuma. Diplomacia seletiva, presidente. Malafaia insistiu. O senhor nunca teve a mesma dificuldade de manter relação com regimes de esquerda que perseguem cristãos. E o senhor nunca teve dificuldade de apoiar políticos que defendem armamento e violência em nome da fé. Pastor! Lula rebateu na mesma velocidade. A troca de farpas ficou tão rápida que Datena precisou levantar a mão para conseguir intervir. Calma, calma. Deixa eu fazer uma pergunta direta para o senhor, presidente. O senhor acha que perdeu apoio evangélico por causa dessa postura de distanciamento da fé? Lula respirou fundo antes de responder. Eu acho que perdi apoio de uma parcela que foi convencida de que eu sou inimigo da fé, o que é mentira. Perdi apoio para um discurso de medo, construído com a ajuda de líderes religiosos que preferem dividir a unir. Malafaia sentiu a alfinetada e não deixou passar. O senhor está me acusando de espalhar medo, presidente? Estou dizendo que discurso que diz que cristão que vota em mim está traindo a fé é discurso de medo, pastor. Não tem outro nome para isso? Lula respondeu, olhando diretamente para Malafaia pela primeira vez na noite. Foi então que a conversa mudou de nível completamente. Malafaia se inclinou para a frente na cadeira, o tom de voz mudando de ofensivo para incisivo. Presidente, o senhor quer falar de traição à fé? Vamos falar de aborto. Vamos falar de ideologia de gênero sendo empurrada para a escola de criança de 6 anos. Isso não é traição aos valores cristãos, na sua opinião? Pastor, aborto é uma questão de saúde pública e de autonomia da mulher, não uma questão religiosa que deveria ser imposta pelo Estado. Lula respondeu, é exatamente aí que a gente diverge, presidente. Porque para mim e para milhões de brasileiros é uma questão de vida ou morte, literalmente. Malafaia rebateu, batendo a mão na mesa novamente, dessa vez mais controlado. Datena viu a oportunidade de fazer a pergunta que encurralaria Malafaia dessa vez. Pastor, o senhor teria algum problema se um cristão, genuinamente fiel, votasse no presidente Lula por acreditar que ele defende os pobres, mesmo discordando dele em pautas de costume? Malafaia ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos fixos na mesa. Foi um silêncio incomum, diferente de todos os outros da noite. Eu acho que cada um responde a Deus pela própria consciência, Datena. Eu posso discordar do voto, mas não posso dizer que a pessoa deixou de ser cristã por causa disso. Lula ergueu as sobrancelhas, visivelmente surpreso com a resposta. Isso é bem diferente do que o senhor disse lá na Praça da Apoteose, pastor. Malafaia respirou fundo. Talvez eu tenha me exaltado no calor do momento. 300.000 pessoas na sua frente. O clima da marcha. É fácil falar coisa que depois, com a cabeça fria, a gente reconsidera. Foi a primeira fissura visível na postura do pastor durante toda a entrevista, e o estúdio inteiro sentiu isso. Datena aproveitou o momento de vulnerabilidade para virar a pergunta para Lula. E o senhor, presidente? O senhor reconhece algum erro na forma como lidou com a relação entre fé e governo nesses anos todos? Lula pensou por um instante antes de responder,
mais devagar do que em qualquer resposta anterior. Eu acho que, às vezes, a gente, do lado progressista, trata a fé como coisa atrasada, como se quem acredita em Deus fosse automaticamente contra o progresso. Isso é um erro. Eu deveria ter dialogado mais com as igrejas, ter escutado mais, em vez de deixar esse espaço aberto para quem só usa fé para dividir. Malafaia olhou para Lula com uma expressão diferente da que tinha no início do programa. Não era concordância completa, mas era, pela primeira vez, algo parecido com respeito. Isso eu reconheço, presidente. O senhor pelo menos está falando com sinceridade agora. E o senhor também está, pastor. Lula respondeu sem sorrir, mas com o tom mais suave que usara a noite toda. Datena, sentindo que a conversa havia chegado a um ponto de virada real, decidiu fazer a pergunta final, a que resumiria tudo. Deixa eu perguntar uma última coisa para vocês dois. Depois de tudo isso, vocês acham que dá para separar fé de política nesse país? Ou vocês acham que essa mistura já é parte permanente da nossa realidade? Lula foi o primeiro a responder, olhando diretamente para a câmera. Eu acho que a gente precisa aprender a separar, sim. Fé é uma coisa poderosa demais para ser usada como arma política. Ela deveria servir para curar, não para dividir o povo. Malafaia assentiu lentamente, olhando para as próprias mãos antes de responder. Concordo, presidente. E eu reconheço que às vezes, do meu lado também, a fé foi usada como instrumento de poder, não só como caminho espiritual. Isso é perigoso. A fé nas mãos erradas vira uma ferramenta muito mais poderosa e muito mais perigosa do que qualquer discurso político. Datena olhou para os dois, percebendo que aquele havia sido o momento mais sincero da noite inteira. Vocês não terminam essa conversa, amigos. Isso está claro, mas parece que terminam com um entendimento em comum. Não terminamos amigos, Datena. Malafaia confirmou, com um leve meio sorriso. Mas terminamos com um pouco mais de respeito do que começamos. Lula assentiu, sem sorrir, mas com a expressão mais leve do que no início do programa. Concordo com o pastor. A gente pode discordar profundamente e ainda assim reconhecer o perigo de misturar fé com poder. As luzes do estúdio começaram a diminuir de intensidade, sinalizando o fim do bloco. Datena se virou para a câmera principal, o rosto sério, e encerrou o programa. Ficou claro hoje aqui que fé e política, quando se misturam, criam um dos instrumentos mais poderosos e mais perigosos que existem nesse país. A pergunta que fica para vocês em casa é: será que a gente já aprendeu a diferença entre acreditar em Deus e usar Deus? As câmeras se afastaram lentamente, enquanto Lula e Malafaia permaneciam sentados, sem se olhar diretamente, mas sem a tensão hostil do início da conversa. Nos bastidores, os produtores já comentavam que aquele havia sido um dos blocos mais comentados nas redes sociais em tempo real, com o nome dos dois entre os assuntos mais falados do país. E enquanto o Brasil discutia nas redes sociais quem havia vencido o debate, uma coisa ficava clara para quem assistiu até o final. Naquela noite, ninguém venceu completamente, e talvez fosse exatamente isso que o país precisasse ver.